Já notou como passamos o dia presos em conversas internas, criando histórias, respondendo perguntas que ninguém fez e nos julgando a cada passo? E se eu te dissesse que esse ruído mental é o que te impede de avançar, que o silêncio, mesmo estranho no início, é o verdadeiro portal para a transformação? A pergunta é: você está pronto para mergulhar nesse vazio e descobrir a sua essência? Grande parte do peso que sentimos não vem do mundo lá fora, mas da mente que não se cala, aquela voz antiga que desperta antes mesmo dos nossos olhos abrirem, sempre nos lembrando do que falhou ontem e do que pode dar errado amanhã. É exaustivo, não é? Mas aqui vai um segredo. Essa voz não é você. Pode parecer estranho no início. Fomos ensinados a acreditar que nossos pensamentos definem quem somos. Mude seus pensamentos, mude sua vida, dizem. Mas, e se o desafio não for o conteúdo dos pensamentos, e sim o fato de que nunca os deixamos cessar? Essa voz interna, que às vezes soa como conselheira, é na verdade uma prisão invisível, uma cela feita de palavras que nos limitam, julgamentos, medos, comparações, cobranças. Imagine-se à beira de um lago tranquilo, espelhando o céu com perfeição. Mas basta uma pedra, e as ondas distorcem tudo. Assim é sua mente quando agitada. Quer ver com clareza? É preciso quietude. E para isso, a tagarelice interna precisa dar espaço ao silêncio. Quando você para de rotular cada momento, nasce um espaço. Nesse espaço, surgem alegria serena, clareza pura, uma paz que não depende de nada. Eckhart Tolle chama de corpo de dor esse peso emocional que cultivamos ao longo dos anos. Ele cresce cada vez que revivemos velhas mágoas ou nos afogamos em autocríticas. Mas existe um jeito de sair disso tudo. Com o tempo, esse corpo de dor ganha forma. Alimentado por medos e lembranças, ele se torna um personagem convincente, quase um eu alternativo. E o mais curioso, ele soa tão familiar que acabamos confundindo com quem realmente somos. Mas pense comigo, se você fosse essa voz, quem é que escuta? Há um espaço entre os pensamentos, sutil, quase invisível, mas ali, nesse silêncio, mora algo grandioso, uma presença que observa, que não julga, que apenas é. E essa presença é o seu verdadeiro ser. Diversas tradições chamam de alma, essência, espírito. Cada nome aponta para o mesmo lugar, aquilo em nós que nunca muda. O pensamento dança entre o passado e o futuro, mas essa presença habita o agora. É onde mora a verdadeira liberdade. A mente nos convence de que tudo precisa ser analisado, explicado, controlado, mas ela raramente está presente. Ela salta do que foi para o que poderá ser, nos afastando do que é. Veja, não é o trânsito que te irrita, é a história que sua mente conta sobre ele. Não são as redes sociais que te incomodam, mas as comparações que sua mente fabrica. Não são os fatos, são as narrativas. Como dizia o curso em Milagres, nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. Seus pensamentos são reflexos, sombras. Enquanto se focar nelas, perderá a luz. Sabe aquele breve instante em que você para de falar consigo mesmo? Como abrir uma janela em um quarto abafado e deixar o ar puro entrar. Um alívio, uma liberdade que não precisa de explicação. Não é sobre calar a força. Quanto mais você briga com a mente, mais ela grita. A chave está
em observar, não combater. Estar presente, como quem escuta a chuva, sem querer controlá-la. Ela vai te dizer que é indispensável, que sem ela nada funciona. Mas lembre-se, o sol nasce sem alarde, o coração bate sem ordens. A vida acontece mesmo em silêncio. Quem é você sem essa voz? Quando ela se cala, o que emerge? Essa é a pergunta que não tem pressa, que não exige resposta, só presença e talvez um toque de coragem para ouvir o que o silêncio revela. Pense num espelho. Quando limpo e sereno, ele reflete com precisão, mas, se rachado, distorce. A mente inquieta é esse espelho partido. Mostra versões fragmentadas de quem você pensa que é. E naquela infância esquecida, onde tudo era riso e descoberta, não havia essa voz narrando tudo. Você apenas era, corria, criava, respirava, presente, inteiro. E se te dissesse que ainda hoje, dentro de você, há um portal para aquela leveza? Ela não desapareceu, só foi soterrada pelo barulho dos anos, pelas vozes que disseram quem você deveria ser. No coração da tempestade mental, a alma sussurra. É um convite gentil, quase imperceptível, para voltar ao centro, ao que é simples e real. A quietude não se grita, ela se sente. A sabedoria antiga já falava disso. Deixar que a lama assente, permitir que a água se torne clara. Quanto mais você força, mais turva tudo fica. Mas ao permitir que tudo seja, a luz aparece. O silêncio verdadeiro não é ausência de som, mas presença total. Ele não se impõe, não exige, apenas é. Como um rio que corre sem esforço, ele encontra seu caminho. Você não precisa entender o silêncio, só precisa acolhê-lo. Quando parar de buscar respostas e apenas observar, verá que a vida está o tempo todo tentando falar com você. Não nas palavras, mas nas pausas. Não no movimento, mas na respiração entre um passo e outro. O milagre mora na presença. A paz, no agora. A mente acelerada quer provar, controlar, planejar, mas o coração sabe que há sabedoria em apenas ser, em deixar que as coisas se revelem ao seu tempo. Às vezes, basta um instante de presença para dissolver anos de ruído. Um único suspiro consciente pode abrir uma janela de paz que transforma tudo ao redor. O mundo interior é como um copo d'água turvo. Quando você para de agitar, a lama assenta e a clareza emerge. A quietude, então, não é ausência, é revelação. Você começa a perceber que o que parecia silêncio é, na verdade, um campo fértil. É nele que brotam ideias, intuições e descobertas sobre si mesmo. A voz interior que antes gritava se torna sussurro, e esse sussurro traz mensagens que não vêm do medo, mas da verdade que vive em seu centro. Na calma, cada instante se expande. Um simples olhar, um som distante, uma brisa no rosto. Tudo parece mais vivo, mais real, mais você. E então, o que era luta se transforma em dança. Você já não briga com seus pensamentos, apenas os vê passar, como folhas levadas pelo rio. Essa leveza é possível. Não exige esforço, apenas presença. Uma entrega tranquila ao agora, como quem pousa em solo firme depois de muito voar. O mundo continua o mesmo lá fora,
Mas você já não é o mesmo aqui dentro. Algo se reorganizou. Uma ordem silenciosa se estabeleceu. A cada pensamento que você deixa passar sem agarrar, o silêncio se expande, como um horizonte que se abre após a neblina. E nesse silêncio mora algo poderoso. Não ausência, mas presença. Não vazio, mas completude. Um campo fértil onde a sabedoria floresce. Quanto mais você habita esse espaço, menos precisa das certezas. A confiança brota como nascente, tranquila, serena, constante. E quando você se alinha com esse estado, as respostas não precisam ser buscadas. Elas emergem, suaves, como folhas ao vento, porque no silêncio mora uma inteligência mais ampla, que não vem do esforço, mas da entrega. Essa entrega não é desistência, é sabedoria. É reconhecer que a vida sabe o caminho, mesmo quando você não vê. E se você chegou até aqui, parabéns. Não por mim, mas por você. Porque algo em você quer despertar de verdade. Ao reconhecer a ilusão do barulho, você começa a lembrar do som da própria essência. Um som mudo, mas pleno de significado. A mente superior não está no controle, está na observação, está no amor silencioso, que percebe sem julgar, que acolhe sem exigir. Em algum momento da minha vida, tudo parecia girar em um turbilhão, mas uma folha caindo me fez parar e respirar fundo. Foi ali, naquele instante de presença, que compreendi. Eu não era a confusão. Eu era o espaço silencioso ao redor dela. Se esse vídeo tocou algo em você, compartilhe. Talvez alguém também esteja esperando por esse lembrete gentil. A paz está aqui, agora.